Existe uma coisa na pintura, para mim, que é uma forma de articular as coisas que eu tô pensando, assim, sabe? Tipo, existe na real existe várias vontades que eu tenho enquanto ser humano e várias coisas que eu vejo, assim, que é meio complexo de explicar tudo. Mas eu consigo, de alguma forma, mediar tudo através da pintura. Tipo, eu encontrei essa mídia, que é uma mídia respeitada, que é uma mídia que as pessoas olham para. Então eu sou muito grato de ter encontrado essa mídia, que é uma mídia onde as pessoas prestam atenção hoje em dia, né? Ainda de uma maneira muito superficial, porque já é uma mídia é quase como uma religião, né? Então também isso não quer dizer que ela seja tão eficaz no sentido de você estar conseguindo mostrar alguma coisa. Às vezes, majoritariamente as pessoas só acessam a primeira camada do trabalho. E aí você ouve aqueles comentários, que lindo, que belo, parabéns. Mas para mim a pintura, ela existe um peso da tradição, né, da pintura que, enfim, por tudo que já foi explorado. Mas quando eu comecei a pintar, foi muito uma coisa de tipo, como eu não venho de nenhuma escola de pintura, ou como eu não venho de nenhuma academia de arte mesmo, eu acho que quando eu comecei a pintar, eu não estava tão preocupado com a qualidade técnica da minha pintura, né? Eu fui só avançando aí, todo dia no estúdio, avançando. E aí acaba que o trabalho, assim, pelo que eu tenho recebido de feedback, acaba que o trabalho tem esse frescor, que é um frescor que é quase mais de uma urgência, de uma necessidade pelo fazer. Acho que meu trabalho traz um pouco dessa coisa, assim, de não ter vindo de nenhuma escola de pintura mesmo. Então, eu comecei a pintar muito com as coisas que eu tinha em volta e porque eu precisava colocar aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava sentindo por essa mídia. Todos os meus contemporâneos que estavam entrando nessa onda da pintura, o papo era, vou começar a pintar em acrílica, vou fazer tantas telas até começar a pintar óleo. Eu só não comecei a pintar óleo porque na época eu não tinha óleo, entendeu? Então, tipo, comecei a pintar com sujeira, com tijolo, com graxa, com enê, com as coisas que tinham, que em algum momento fizeram parte do meu cotidiano e aquilo, de certa forma, tem um cheiro que me lembrava da minha infância, tipo o enê de cabelo que minha mãe usava, que usava no cabelo da minha irmã, a graxa na época que eu usava no coturno do exército, eram coisas que estavam ali e eu ia trazendo e ia incorporando aquilo no trabalho. Mas sobre a técnica, assim, as coisas, elas não... É engraçado que na minha prática acontece uma coisa que elas não começam de uma maneira muito pensada, assim, tipo, eu não penso conceitualmente, vou usar o enê porque o enê faz parte da história do negro na favela, por exemplo. Vou usar a graxa porque a graxa... Não, era uma coisa que estava... Tipo, é muito intuitivo. No final você olha e fala assim, nossa, isso daqui tem coerência com o trabalho, mas tem coerência porque eu fiz isso 100 vezes, sacou? Então, é uma coisa que fala assim, não pode usar a graxa em tela. Aí você usa 100 vezes e aí a coisa se sustenta, sacou? Então é mais ou menos por aí, assim, que eu vou lidando com o meu fazer, assim. É uma coisa muito, muito mais da intuição. Então, eu acho que a forma como eu lido, como a minha prática, especificamente, eu venho de berço evangélico, então minha família inteira é evangélica, meu tio é pastor, tem igreja, então eu cresci ali e de onde eu venho, tipo, aqui a Rocinha é um lugar onde a religião é muito presente, principalmente o evangelho, né? Ele tem uma força muito grande. Então, quando eu comecei Então, eu tinha mesmo o hábito de orar, né? Por conta dessa criação. Então, eu orava mesmo, mãozinha junta, joelho fechado, agradecendo a Deus, falando com Deus, desde pequeno. E aí, a partir do momento que eu fui crescendo e fui questionando as coisas, eu me perguntei um dia que era meio pretensioso achar que a melhor linguagem para se comunicar com Deus é a linguagem verbal, né? Que é essa linguagem. E aí eu comecei a pensar que sempre, as vezes que eu fiquei mais próximo de Deus eram as vezes que eu estava mais inteiro comigo mesmo. Então, assim, quando eu andava de patins,
patinador de street profissional. Quando anda de patins, existe um momento que a gente chama de momento singular, que é um momento onde você fica muito inteiro no que você está fazendo. E no patins eu conseguia isso muitas vezes, porque quando você vai descer um corrimão de queda, quando você está vindo no gás e você tem ali um segundo antes do corrimão, você tem que esquecer tudo, porque às vezes é uma questão de vida ou morte. Então você entra nesse momento singular, que é um momento que você fica de face a face com o divino. Para mim isso é a experiência mais próxima com Deus, assim, de se colocar. E hoje, a parte que eu me sinto mais inteira é com a pintura. Eu consigo esse momento singular caminhando, ouvindo música, mas hoje a minha prática diária é essa prática de ermitão mesmo, de estúdio, tá ligado? Então, a minha forma de falar com Deus, de agradecer, de interceder, hoje é por meio da pintura. Então, para mim, a pintura, elas são orações por conta dessa... Hoje eu abdiquei da linguagem verbal, eu não oro mais, eu não verbalizo mais o que eu quero comunicar a Deus e receber. É tudo, hoje em dia tem sido tudo por meio do lugar onde eu fico mais inteiro, que tem sido a pintura. Tipo, vindo daqui, com a minha história de vida, não tem como eu lidar com a pintura. Talvez eu consiga isso daqui a uns 20 anos. Lidar com a pintura só dentro do campo da pintura, assim, sacou? Tipo, a pintura pela pintura, sacou? Então, quando você olha para um quadro meu, não tem como você olhar e avaliar ele somente pelos parâmetros da pintura, tipo a composição, ou como que a tinta está se comportando nesse suporte, sacou? Tipo, os quadros, eles são quase como eles são anotações, é quase que uma arqueologia em tempo real da minha vida, sacou? Eles são anotações do momento que eu estou vivendo. Porque, na real, o que acontece é que as pessoas hoje me enquadram como pintor, sacou? E eu nem me considero pintor. Mas quando eu saio, assim, eu olho pro que é um pintor, ele tá muito mais... Eu consigo enxergar aí que ele tá muito mais dentro dessas questões que fazem parte da... É isso, é o cara no ateliê, pintando, né? E eu preciso muito do mundo lá fora, assim. Então eu penso que meu trabalho mais para... Eu quero muito que meu trabalho... Antes de estar aqui nessa prática diária de pintura, eu estava fazendo coisas lá fora, assim, meu trabalho era muito de coisas lá fora. E eu preciso disso, assim, então eu sei que isso é uma fase. O artista, antes de desenvolver sua pesquisa, seu trabalho e sua verdade, ele está sonhando com as bienais, ele está sonhando com a galeria, ele está sonhando com as instituições, com esse lugar onde a arte já está mais profissionalizada, sacou? E aí, dentro disso, se perde, assim, o artista aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que é muito caótica, que está cheio de problemas. Por isso, eu acho que é um dos lugares mais potentes para fazer arte, né? Porque é onde as coisas não estão confortáveis. Você vê que os artistas estão fazendo arte dentro do ateliê e mandando arte para a galeria, assim. Tipo, os artistas não estão conversando entre si, os artistas não estão indo para a rua, os artistas não estão ocupando, sacou? As coisas. E aí, dentro disso, a gente tem a Igreja do Reino da Arte, que está se propondo a fazer isso, a levar mesmo, assim, a arte para todos. Tá ligado? É arte para salvar o mundo? Então vamos, tá ligado? E aí dentro disso a gente tem várias ações que vão desde as oferendas, as peregrinações, que são coisas que são os artistas se reunindo para pensar junto e fazer a coisa acontecer, assim.